Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula, uma honra, um privilégio estar com vocês aqui para mais essa porção de sabedoria que o Senhor está liberando para todos nós, para todos nós. Eu queria começar orando, porque é isso que nós temos que fazer para um exercício, para que nós, como nós vamos ver nessa aula, um exercício de esvaziamento de nós mesmos, para que Ele cresça. Jesus, muito obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que foi um depósito da sua revelação, Senhor. Ao longo dessa história, Senhor, ao longo, Senhor, dessa história de amor, Senhor Jesus, do Senhor com os seus filhos, do Senhor com o seu povo, do noivo com a sua noiva, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada mártir. Obrigado, Senhor, por cada irmão meu que eu não conhecia ao longo da história, Senhor, que foi um depósito, Senhor, de coisas eternas, Senhor Jesus, como um silo que armazena, Senhor, alimento, Senhor, para eras futuras. Obrigado porque hoje nós bebemos aquilo que irmãos meus, seus, armazenaram ao longo da história, Senhor, atravessando perseguições, atravessando, Senhor, momentos difíceis, fáceis, choros e risos. Eu honro a vida de cada um deles, porque se hoje nós estamos falando sobre o Evangelho de João, se hoje nós estamos buscando nas Escrituras mais de Ti, Senhor, foi porque irmãos, pessoas repletas da sua ousadia, Senhor Jesus, foram zelosos com o seu nome. E hoje nós recebemos disso. E que sejamos nós também. Que sejamos nós o silo, que sejamos nós a armazenagem, que sejamos nós o depósito, Senhor, daquilo que o Senhor tem para falar nesses dias. Para que amanhã irmãos recebam também de nós. Irmãos recebam também daquilo que foi depositado e confiado em nós. Então eu me coloco aqui, Senhor, com amor e tremor, muito tremor, Senhor, para falar sobre as suas coisas. Me coloco mais uma vez, Senhor Jesus. Me apresento, Senhor, como sacrifício vivo, porque a tua palavra diz que é o nosso culto racional. Faz sentido nós nos oferecermos como sacrifício vivo. Então, que o Senhor agora, nessa aula, me esvazie. Eu me coloco, eu me deixo para trás. Eu deixo para trás os meus medos, eu deixo para trás as minhas inseguranças, eu deixo para trás a minha vaidade, as minhas carências, para que eu seja preenchido como um vaso de barro que eu sou. Obrigado, Senhor, por essa honra, desse conteúdo nobre preencher a nós. Quem somos nós para receber de Ti, Senhor? Quem somos nós para falarmos de Ti, Senhor? Quem somos nós, Senhor, para tentar desvendar os seus mistérios? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez filhos. E os filhos têm essa prerrogativa. Os filhos falam em nome do Pai. Ouvem do Pai e falam em nome do Pai. Então, hoje aqui, nessa aula, eu recebo essa ousadia. A ousadia que me faz dizer, Aba, Paizinho.
a ousadia de falar das suas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos beber uma água aqui para começar. As boas novas de João. As boas novas do apóstolo João. Nós estamos fazendo uma jornada linda pela palavra. Nós já vimos sobre o que são as boas novas. Nós já vimos de onde nós fomos resgatados, o que aconteceu. Porque se tem boas novas é porque tem uma má notícia. Nós já vimos quem foi o apóstolo João. Nós começamos a passear pelas Escrituras nessa aventura incrível. E hoje nós vamos entrar na famosa conversa entre Jesus e Nicodemos. Eu gosto sempre de começar com essas imagens, porque essas imagens nos ajudam, me ajudam a me colocar no meu lugar, sabe? Ai, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor estabeleceu um caminho seguro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor estabeleceu uma porta segura. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a escada que liga o céu e a terra. Obrigado porque em Ti, Senhor, anjos sobem e descem, Senhor, ao nosso redor. E nós sequer percebemos isso. Tamanha glória, tamanho favor. Muito obrigado, Jesus. Vamos lá. Vamos lá, João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Quem foi esse Nicodemos? Nós muitas vezes passamos rápido, né, pela palavra e nos deparamos com algum personagem, né, mas esse famoso Nicodemos, quem ele era? Vamos começar a desvendar isso. A autoridade em grego, archon, eu não sei como é que fala, eu não sou bom em grego, archon, vamos convencionar assim. Essa autoridade, o que a Bíblia fala sobre o que é essa autoridade? Ele era um governante, um governador, um líder entre os judeus. Ele era um membro oficial, executivo da Assembleia de Anciãos. Aquele onde as pessoas buscavam conselhos robustos. Ele era um comandante, ele comandava com autoridade, ele tinha influência sobre a área de atuação dele. Nos judeus, ele era uma figura imponente, ele era uma figura notável e notória. Alguns chamavam ele de professor dos professores. Esse era Nicodemos. O próprio nome dele comunicava a autoridade humana e religiosa que ele tinha. Nicodemos são duas raízes. Nico, vitória, vitorioso, aquele que vence, e demos é povo. Então ele é vitorioso entre seu povo. Entre os judeus, ele era vitorioso. Quem era Nicodemos? Ele era um fariseu. No ambiente judaico, ele era um dos principais. Ele era membro importante do Sinédrio, que era uma assembleia que detinha o poder, o comando da fé judaica. O Sinédrio era composto basicamente por fariseus e saduceus. Os saduceus eram os líderes, mas os fariseus eles compunham parte fundamental do Sinédrio. Ele era um mestre em Israel.
onde autoridades judaicas vinham buscar conselhos e exortações, e ele ditava destinos dentro da fé judaica. Ele era um intérprete, ele sabia várias línguas, ele era doutor da lei. E lá em João 19, evidencia que ele era rico, ele tinha grandes posses. A Bíblia é literal. A Bíblia, ela quer dizer exatamente o que ela está escrito. Mas a Bíblia aponta para realidades. Porque, veja, João escreveu o evangelho dele, possivelmente para as pessoas da geração dele. Jesus escreveu o evangelho através de João, para todos nós. João escreveu para um povo, Jesus escreveu para todos os povos. Então o evangelho aponta para lugares. Então, assim, Nicodemos, ele personificava, ele simbolizava a frágil sabedoria humana. A frágil sabedoria humana inserida na religião, totalmente ancorada naquilo que a religião oferecia. Porque a nossa sabedoria humana é ancorada naquilo que nós vivemos. Se você está, a sabedoria humana no ambiente religioso, ele se ancora na religião. A sabedoria humana, se está no ambiente filosófico, se ancora na filosofia. A sabedoria humana, se ela se hospeda no ambiente corporativo, por exemplo, ela se ancora em dinheiro, em status, por exemplo. A de Nicodemos era ancorada na religião e simbolizava isso. E assim, meditando, né, sobre quem era Nicodemos, o que ele simbolizava, essa sabedoria humana, o Senhor me levou no que na diferença, né, entre conhecimento, inteligência, discernimento e sabedoria. Isso ficou martelando na minha cabeça. E eu fui buscando do Senhor o que ele queria dizer com isso. Conhecimento, inteligência, discernimento e sabedoria. E eu queria compartilhar com vocês. Conhecimento. Conhecimento é o volume de dados, é a quantidade de informações, é o que temos. Você pode ter uma quantidade grande ou uma quantidade pequena de conhecimento. Você pode ter, se você lê muito, você armazena uma quantidade de dados maior do que aquele que lê menos. São dados, quantidade de dados. O que não tem nada a ver com inteligência. Inteligência é a compreensão geral daqueles dados. É a compreensão da quantidade de informação que você tem na sua mente. Existem pessoas que têm muitos dados, muita informação, mas não têm inteligência. Elas não conseguem compreender de forma mais fácil as informações que elas têm. Então, inteligência é a compreensão desses dados. Discernimento. Discernimento é a separação da qualidade das informações. O que é bom, o que é mal, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é mal. São critérios particulares, são critérios pessoais que fazem a catalogação desses dados. É a separação em áreas daqueles dados que foram compreendidos. Eu tenho os dados, eu compreendi eles e agora eu separei eles em categorias. O que serve, o que não serve. Isso é discernimento. E o que é sabedoria? Sabedoria é como você aplica aquilo que você discerne, compreende e armazena. Sabedoria
é você ter o dado, compreender, separar e aplicar praticamente as informações. É a aplicação. Nicodemos tinha um grande volume de informação. Ele era mestre, ele era doutor, ele era intérprete. A vida dele era uma vida de estudos. E ele tinha grande volume de informações, e a compreensão de Nicodemos era uma compreensão humana. Nós falamos lá atrás que a compreensão de Nicodemos era ancorada na religião. Então, os critérios que ele usava para essa compreensão eram baseados nas leis que em si próprio elas não têm vida. As leis são um conjunto de regras fechadas que não têm vida em lei. Lá em Coríntios 3,6 fala que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, a letra não tem vida. A letra, ela é um conjunto de regras que leva à condenação. Mas o Espírito vivifica, porque o Espírito pega a mesma lei e coloca no nosso coração. E nós não seguimos as leis porque elas são leis e regras. Nós seguimos porque nós discernimos, com o discernimento do alto. Então veja, existe um limite muito raso para a compreensão humana. A compreensão de Nicodemos era extremamente rasa, porque ele era humano. Salmos 119, 18 diz assim, ó, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. É como se o Senhor estivesse falando através do Salmo, abre os meus olhos para que a sua lei seja compreendida do meu coração. Como nós vamos ver lá na frente, essa visão que fala em Salmos não são através dos sentidos físicos, mas são dos sentidos espirituais, para que nós vejamos espiritualmente. Porque isso é importante. A fé intelectual, a fé emocional, ela não é suficiente para que nós entremos no reino dos céus, para que nós entremos no reino de Deus. A fé intelectual, ela é baseada em critérios sem vida. A fé emocional, ela é arriscada, porque o coração do homem é enganoso. Então, são coisas que não são suficientes. E Nicodemos, amados e amadas, ele compreendeu com aquilo que ele tinha. Nicodemos, ele foi até onde ele pôde ir, dentro da compreensão humana dele. A religião, até então, ela oferecia algo muito limitante, engessado. Porque a palavra diz que a lei ela não tem poder para fazer a velha natureza cooperar. A sabedoria humana, ela oferece muito pouco. E Nicodemos, ele se valeu da sabedoria humana e da religião. Ele não tinha ferramentas o suficiente para compreender. Porque para que nós compreendamos as coisas eternas, nós precisamos de sentidos eternos. E como nós temos acesso a esses sentidos eternos? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós faz com que nós tenhamos a mente de Cristo. Para que nós consigamos compreender os valores eternos. Para que nós consigamos compreender as coisas eternas. Veja, lá em João 14, a gente vai ver isso mais tarde de novo, em outras aulas. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Os discípulos andando com Jesus, não foi uma nem duas vezes, várias vezes Jesus se expressando por parábolas e falava algo que talvez você leia e fala, caramba, isso é muito claro, porque você tem o Espírito Santo, mas na ocasião eles ainda não tinham, Jesus ainda andava em carne com eles. E não foi uma, nem duas, nem três vezes, os discípulos perguntaram, Jesus, você pode explicar? Eu não entendi. Você pode explicar para a gente? E Jesus decifrava. E Jesus continua decifrando. Assim como Jesus explicava para eles aquilo que ele queria dizer, o significado daquilo que ele queria dizer, Jesus continua explicando e decifrando para que nós entendamos aquilo que ele quer dizer. Só que agora através do Espírito Santo, de uma maneira integral. Porque sem o Senhor, sem o Espírito Santo, e veja, Nicodemos tinha uma compreensão rasa, mas porque pela compreensão rasa, pela rasa compreensão humana, a palavra, as escrituras, a Bíblia e as revelações do reino, porque nós temos acesso a revelações do reino, muitas vezes nós sentimos coisas, muitas vezes nós recebemos palavras, muitas vezes nós vemos e percebemos algo interiormente, lemos algo nas escrituras, mas a compreensão humana é pequena, faz com que a gente não alcance a compreensão que a gente tem que ter das escrituras, das revelações. A gente fica na superfície. E nós temos uma inteligência limitada, nós temos um discernimento limitado, nós temos uma sabedoria limitada, e essa limitação humana, mesmo assim, a gente consegue perceber o potencial das Escrituras. Porque quando você abre a Bíblia, mesmo os fariseus, mesmo os doutores da lei da época, que não tinham o Espírito Santo e tinham uma religião engessada, como hoje ainda se tem muito, mesmo assim, o potencial das escrituras era compreendido. Por quê? Porque a Bíblia, ela reflete o caráter de Deus. Eles não tinham Bíblia à época, mas a Torá, o Tanakh que eles tinham, a Torá principalmente, ela reflete o caráter de Deus. Todas as escrituras refletem o caráter de Deus, isso é percebido, só que não na totalidade, na necessidade. Você sente o potencial, mas você não alcança a compreensão que você tem que ter, porque a mente humana, ela tem um limite, a sabedoria humana tem um limite. E a gente não alcança esse nível de revelação que faz com que a nossa mente seja renovada e mude a nossa vida. Porque quando você percebe o potencial das escrituras, mas você não compreende até o nível que você precisa compreender, a sua vida não muda. E nós ficamos arranhando a superfície. A sensação que nós estamos num lugar de plenitude sem receber essa plenitude. Você lê e lê e mergulha, mas ainda a mente de algumas pessoas ela não renova. A vida não muda. E aí você consegue falar de teologia, você consegue, você sabe quantos livros tem a Bíblia, você sabe como é dividido a Bíblia, você sabe quantos versículos tem o Evangelho de João, por exemplo. Mas a sua vida não muda. Porque nós estamos tentando compreender com a sabedoria humana. E quando nós mergulhamos nas Escrituras sem o Espírito Santo, isso pode gerar uma sensação de insuficiência. Como você perdido no oceano,
bebendo água salgada. E aí você bebe, fica com mais sede, você bebe, fica com mais sede, e nunca a sua sede é saciada. E essa insuficiência pode ser que gere uma necessidade, como um vício, de nós mergulharmos em teologias pesadas, tentarmos compreensões complexas. Isso é um engano, porque muitas vezes, quando nós ainda tentamos mergulhar na palavra com a sabedoria humana, a gente acha que para ser bom tem que ser complexo. Para que a gente alcance o nível que a gente não está alcançando, a gente tem que ser muito mais denso na teologia para tentar alcançar aquilo que já está disponível de forma simples. E aí você começa a rejeitar a simplicidade do Evangelho. Porque a sabedoria humana pensa, não é possível que seja só isso. Não pode ser só isso. Eu preciso fazer conexões e associações para que eu consiga alcançar o que a palavra está dizendo para mim. Porque a busca está sendo com a sabedoria humana, com a inteligência humana, com o discernimento humano. Isso acontece muito. E provavelmente era o que acontecia com Nicodemos. Não é possível que seja tão simples. Não é possível. Eu preciso transformar em algo difícil e complexo. Deus é grande demais para ser tão simples. Isso acontece. Mas, queridos, a mensagem de Jesus é simples. A mensagem de Jesus é simples. O que a gente apenas faz é se divertir no aprofundamento. A gente não se aprofunda porque precisa disso para entender. A gente se aprofunda para conhecer mais do amor dele. E é por isso que a gente se aprofunda. Porque conhecer mais do amor dele é extremamente divertido. É extremamente divertido. Para a gente se sentir amado, a gente não precisa de um presente caro. E a gente, para demonstrar amor, não precisa dar um presente caro. A gente, às vezes, faz um esforço, dá algo mais especial, entre aspas, né? Mais caro e com um valor agregado um pouco maior, ou nós recebemos assim, para que o amor ele seja percebido de forma mais intensa, mais divertida. Mas a mensagem de Jesus é simples. Amém? Nicodemos, ele tinha conhecimento dos sinais. Ele tinha essa, ele recebia, ele leu os profetas, ele recebeu os dados. Ele tinha a inteligência para compreender. Opa, tem algo aqui nesse rapaz. Ele compreendia que os sinais eram evidências da presença de Deus. Ele sentiu. Ele sentiu. Ele não compreendeu, mas ele sentiu. E ele buscou em Jesus, mesmo sem entender o que ele não entendeu. Ele, o mestre, o fariseu, com a rasa compreensão humana, com a rasa inteligência humana, ele sentiu o cheiro das águas. Nicodemos, dentro da prisão
religiosa, dentro da prisão legalista dele, ele ainda assim sentiu o cheiro das águas. E ele inclinou o coração dele na direção de Jesus. Essa foi a grande diferença. Isso mudou o jogo para Nicodemos. Isso mudou todo o jogo para Nicodemos. A Bíblia não fala claramente sobre a conversão de Nicodemos, mas indícios posteriores, como o próprio sepultamento de Jesus, como nós vamos ver, ele estava presente de forma especial. Isso mostra que ele, sim, se converteu. Mas antes de se converter, mesmo de forma tímida, receoso, porque ele veio a Jesus à noite. A Bíblia não é clara sobre o porquê que ele foi à noite encontrar com Jesus. Pode ser que ele esteja com vergonha, não queira, talvez ele não queria ser visto pelos pares dele do Sinédrio, talvez. Eu acredito muito nessa hipótese. Tem outras, mas eu acredito muito nessa hipótese. Mas ele rompeu a barreira de rejeição que impuseram a Jesus. Uma barreira de corações duros. Sabe aquela barreira onde as pessoas decidem que não vão ouvir? Possivelmente em algum momento da nossa vida a gente tenha passado por isso. Algumas pessoas ou grupo simplesmente decidiram não nos ouvir com bons ouvidos. Isso é uma pré-condenação. Não, o que ele fala não serve. Não é que te odeiem, simplesmente é um pré-julgamento. Não. A gente, sem querer, faz muito isso com criança. Crianças têm excelentes opiniões, eventualmente, alguns julgamentos excelentes, algumas meditações excelentes, mas nós bloqueamos o coração porque são crianças, afinal de contas. E aí nós deixamos de receber a sabedoria de Deus liberada através das crianças. Existem barreiras mas intencionalmente mais, como a que fizeram com Jesus, que é de cunho espiritual puramente. Que você possivelmente deva ter passado por isso. Existia uma barreira, mas Nicodemos rompeu essa barreira, indo na direção dos mananciais. Ele não sabia o que ia encontrar, mas ele sentiu o cheiro das águas. Ele correu risco. Ele foi andando na direção de algo que ele não sabia exatamente o que era, mas ele correu o risco de receber o que de fato ele recebeu. E o que Nicodemos recebeu? Vida. Vida. Provérbios 2 fala: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, clama pelo entendimento, clama pelo discernimento, me dá. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Essa foi a jornada de Nicodemos. Como se procura a prata? A gente não sabe exatamente aonde ela está. A gente sente, tem indícios da presença da prata, do mineral. Como é que a gente acha um tesouro escondido se ele está escondido? A gente busca, vai atrás de indícios. A gente não cava aleatoriamente, a gente respeita os sinais. Nicodemos foi atrás dos sinais.
Nicodemos foi atrás dos sinais. Os sinais atraíram Nicodemos até o tesouro e ele buscou. Ele procurou a sabedoria. Ele clamou por entendimento, mesmo ele sendo quem era. Porque existe uma barreira mais forte ainda, que é a barreira da altivez, do ego, que faz com que nós achemos que tô bem, tô bem, eu sei. Você sabe aquelas pessoas que elas não esperam a frase terminar e já respondem porque elas já sabem o que você vai dizer. Na verdade, elas acham que sabem, deduzem errado e a conversa que era para demorar 10 minutos demora 1 hora, porque você precisa ficar reexplicando para a pessoa e ela não deixa você terminar seu raciocínio porque ela já sabe. Ela não sabe, ela acha que sabe. Essa barreira é muito difícil. É muito difícil se romper. Mesmo Nicodemos, sendo respeitado, admirado, tomando tapinha nas costas o tempo inteiro, porque não subestima o poder do tapinha nas costas. Não subestima o poder do elogio. Ele pode escorregar para dentro do seu coração, achar uma brecha e fazer ninho. E aí a gente começa, corre o risco de começar a gostar do som da nossa própria voz. E a gente começa a achar que é a gente. E aí a gente para de buscar, porque a gente já achou. A gente já se achou. O sistema de mundo fala isso. Acha sua força interior. Se acha. E a gente se acha. Como Narciso se achou no espelho refletindo das águas, né? Refletindo a ele mesmo. Narciso parou a busca porque ele já se achou. Nicodemos correu esse risco e rompeu essa barreira. E aí ele começou a entender o que é temer o Senhor. Ele procurou. E o conhecimento de Deus, simples, simples, como Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ponto. Simples. Explodiu a fortaleza teológica dele. Amém? Vamos lá. Mas Nicodemos não poderia compreender sem Jesus o que é nascer de novo. A gente não pode compreender muita coisa sem Jesus. Porque, veja, para Nicodemos, a identidade dentro da cultura judaica era baseado pela linhagem abrâmica. Eles tinham orgulho de ser filho de Abraão, filhos de Abraão. Essa era a identidade deles e era o suficiente para eles. O zelo pelas escrituras, ou o zelo aparente pelas escrituras, ou o zelo pela aparência, porque é impossível cumprir a lei toda. Mas eles incitavam as pessoas a isso, eles mesmos não cumpriam. Então é muito fácil você exigir que as pessoas façam e você se isentar de fazer. É muito fácil eu chegar, por exemplo, aqui nessa aula e exortar a todos a um comportamento que eu mesmo não faço. Mas nós devemos exercitar o Salmo 139 o dia inteiro. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Ele conhece. Veja se há em mim algum caminho mau. Vai ter. É a oração mais retórica que existe. Me guia na direção do caminho eterno.
a direção do seu coração. Nascer de novo não é melhorar. Nascer de novo não é melhorar. Se alguém fala para você, caramba, você melhorou bastante depois que você foi para a igreja. Geralmente as pessoas que não são cristãs falam isso. Eu não nasci em berço cristão, então eu tenho muitos relatos sobre isso. Você melhorou bastante. Sempre que alguém fala isso para mim, eu me ajoelho e oro, porque eu não quero ser melhorado. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: caramba, eu não sei mais quem você é. Você está totalmente diferente. Isso eu já escutei também. Você está totalmente diferente. É claro que eu estou diferente. É claro que você deve ficar diferente. O padrão do nascer de novo é algo muito mais profundo, é de uma ousadia tremenda. Nascer de novo te faz uma pessoa diferente. Algo tão ousado e poderoso, algo dessa magnitude, cara, só pode ser verdade ou é uma completa maluquice. C.S. Lewis falava que ou Jesus é Deus ou ele é maluco. Não tem alternativa. O Evangelho de João te coloca contra a parede. Ou você aceita que Jesus é Deus, ou você abraça essa verdade, ou você acha que é uma completa insanidade. E como é que se compreende isso? 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nascer de novo para quem não tem o Espírito é uma insanidade. Você só discerne as coisas espirituais através do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que buscar o relacionamento com esse Espírito Santo de Deus. Porque quando eu falei lá em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós temos a mente de Cristo. Se nós estamos unidos ao Senhor, nós somos um com ele. E veja só, relacionamento gera intimidade. Intimidade gera aliança. Aliança gera unidade. Então, se nós quisermos nos unir ao Espírito Santo e quisermos ser um com Jesus, nós precisamos primeiro nos relacionar. Primeiro. Porque através do relacionamento com o Senhor, nós vamos ser íntimos dele. E a intimidade gera aliança. Você veja pelos amigos que nós temos, se nós pararmos de nos relacionarmos, até com os nossos parentes, a nossa parentela, se a gente para de se relacionar, a gente perde intimidade. A gente perde intimidade e é capaz da gente sentar e não ter mais assunto se a gente se encontrar uma vez a cada 4 anos, 3 anos, 2 anos. Se a gente perde intimidade, a gente perde aliança. E se a gente perde a aliança, a gente perde a unidade. Tem famílias que não se compreendem mais como famílias porque pararam de se relacionar. Tem amigos que se perderam, amigos de anos que se perderam porque pararam de se relacionar, pararam de ser íntimos, pararam de ter aliança. E não são mais um. Pessoas que um dia a gente falou, olha, vamos envelhecer juntos, isso é para sempre, a gente se sentia assim. A gente para de se relacionar. Se a gente parar de ler a Bíblia, se a gente parar de ler a Bíblia e parar de orar, parar de ler a Bíblia e parar de orar, não adianta fazer um só.
A gente vai começar a perder unidade com o Senhor, porque a gente vai perder a intimidade. E a gente não vai mais perceber a aliança que Ele estabeleceu pelo amor dele, porque Ele escolheu nos amar primeiro. Ele decidiu se aliançar conosco. Sempre. Agora, a nossa decisão pode ser abraçar isso ou não. Então, somente com sentidos espirituais a gente consegue receber a compreensão que vem dele. Quando o Senhor fala, só vê quem tem olhos para ver, só ouve quem tem ouvidos para ouvir. São sentidos espirituais. Porque com sentidos naturais nós não conseguimos perceber a profundidade da revelação que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos nos relacionar com o Senhor para que nós sejamos um em espírito com Ele, sejamos um. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Disso depende toda a nossa caminhada cristã. Disso também depende toda a nossa caminhada cristã. Porque se nós não fizermos isso, possivelmente nós corremos o risco de ter uma busca, um relacionamento farisaico, um relacionamento filosófico com o Senhor, um relacionamento religioso com o Senhor, que é absolutamente insuficiente. A gente não vai compreender absolutamente nada do que ele falar. Amém? Então, nascer de novo não é melhorar. Nascer de novo é eclodir como algo inédito, nunca antes visto. Nascer de novo é ressurgir como algo que nunca houve. Eu botei o exemplo aqui da borboleta. A borboleta, ela não lembra a lagarta. Você imagina uma lagarta com asa, ia ser uma visão ruim. A borboleta, ela não pode voltar a ser lagarta, ela não consegue voltar a ser lagarta. Ela pode até tentar, mas vai ficar algo distorcido e deformado. Porque ela perdeu a natureza da lagarta. Efésios 4, 22 a 24. Vamos lá. Por isso, no que se concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade proveniente da verdade. Entenda bem. A nova natureza, ela expressa em si mesmo, ela foi criada para a piedade. A natureza da nova natureza, a característica da nova natureza é piedade, é santidade, é justiça. A nova roupa que o Senhor nos coloca, ela expressa em si mesmo tudo o que a gente tenta expressar com a nossa alma e não consegue. Porque a velha natureza ainda está viva em nós, ela não morreu e nós precisamos ser como o grão de mostarda. Porque se o grão de mostarda não morrer, ele continua um grão de mostarda e ele não vira uma árvore incrível. Nós precisamos nos abandonar, nós precisamos morrer em nós, nós precisamos nascer de novo. Isso é nascer de novo. A criança, quando nasce, ela não sabe nada. Ela aprende a falar. Ela aprende a andar. Eu tenho um amigo que ele é italiano e ele mora no Brasil. E ele fala português com sotaque italiano. Ele tem um filhinho, veio para cá muito novo, e o filhinho ele não fala italiano, mas ele fala português com a entonação do pai. Quem olha assim acha que ele está italiano, mas ele não sabe falar italiano. Ele fala como o pai
Fala porque ele observa o pai dele falando. Nós precisamos nascer de novo, reaprender a falar, andar, agir com quem? Olhando o nosso pai. E o Senhor falava que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Senão a gente não entra no reino. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é isso? Nascer de novo, da água e do Espírito. O nascer da água é o batismo de arrependimento de João Batista, que preparava o caminho. O ministério de João Batista é um ministério de preparação necessária. O arrependimento, ele é necessário para que o nosso coração se prepare para receber o poder de Deus, o amor de Deus. O nascer da água é o batismo de arrependimento que prepara o nascer no Espírito. O que é o nascer no Espírito? Ele é um batismo tabernacular, porque a palavra diz que ele habita em nós. A tradução grega para essa palavra é tabernaculou, como tabernáculo, que você tinha a arca, o santo dos santos, que era a arca era a representação da presença de Deus no povo. Então você tinha o véu que separava o lugar santíssimo para o lugar santo, para o átrio. E só quem entrava era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Esse véu rasgou. O Senhor não habita mais em templos, o Senhor não habita mais em arcas, o Senhor habita em nós. Nós somos o tabernáculo dele agora. Nós somos a representação de Deus no povo. Nós somos a manifestação de Deus na humanidade, os filhos que receberam o Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo. E esse comentário do Hernandes Dias Lopes é incrível, porque veja, antes da fé vem o arrependimento, antes do arrependimento vem a convicção do pecado, antes da convicção do pecado vem a consciência que o pecado é maligno e o pecado gera morte. O pecado gera a morte. A Bíblia fala que nós somos tentados e arrastados pelos nossos desejos. E os nossos desejos, se não forem refreados, se não forem colocados na cruz, eles geram o pecado. E o pecado, se ele se manifestar, ele gera morte. O pecado gera morte. Primeiro de tudo. Por isso que esse estudo bíblico, eu comecei lá em Gênesis. Para aqueles que não viram a aula 1, voltem lá na aula 1. A qualidade, talvez, do vídeo e do áudio é um pouco inferior às aulas últimas, mas ainda assim a mensagem vale muito a pena. É importante a gente saber o que aconteceu, o fruto do pecado, o dano na humanidade que foi causado, a queda da humanidade. Essa consciência que o pecado é mal, nós precisamos ter. E é justamente essa raiz que está sendo atacada no sistema de mundo. Os valores invertidos, eles estão de uma maneira tão intencional que o que está se falando hoje é que o pecado não é tão mal assim. É que o pecado não é tão mal assim. Eu vi um desenho recentemente que mostra que Satanás foi injustiçado por Deus. Um desenho. Eu não vi o desenho. Eu vi uma parte, até para a gente falar sobre, a gente tem que ver.
O pecado, hoje, o sistema de mundo está dizendo que não é tão mal assim. Não é bem por aí. Hoje não existe mais os heróis. Existem os anti-heróis. Esses são os verdadeiros heróis. O herói que tira vidas. O herói que não tem valores. E os heróis que têm valores, eles estão sendo ridicularizados pela cultura pop. É isso que o sistema de mundo no ataque coordenado está fazendo. Mas nós temos que trazer ao nosso coração a consciência que o pecado gera morte. O que é pecado? É o que a Bíblia diz que é pecado. Tendo essa consciência que o pecado leva à morte, vem uma consciência que é difícil. Eu peco. Essa consciência é difícil. Pecado leva à morte. Eu cometo pecado que leva à morte. Essa convicção do pecado. Essa é a convicção do pecado. Eu pequei. Eu preciso de ajuda. Eu pequei. E quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, isso me machuca de tal maneira que a única alternativa que eu tenho é: eu me arrependo. Eu me arrependo desse pecado que leva à morte. Essa consciência de arrependimento, esse batismo de arrependimento, ele só é possível quando nós temos consciência que nós somos pecadores, ou éramos pecadores antes da cruz. E só se considera num lugar ruim sendo pecador quando tem a consciência de que pecado leva à morte. Pecado leva à morte, e eu pequei, e eu me arrependo, eu preciso de ajuda. Esse é o batismo das águas. Essa é a preparação. E aí, antes desse arrependimento, depois desse arrependimento vem a fé. Vem a via aberta para a justiça no coração. Eu me arrependo, eu me esvazio e eu aceito Jesus no coração. Eu me esvazio e eu recebo. Eu me esvazio na cruz e eu recebo do alto. Eu me esvazio e eu me preencho. Eu me esvazio e eu me preencho. É sobre isso que Jesus estava falando. Cristo em nós faz com que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. O insondável Espírito Santo. Porque, como diz no versículo 8, o vento sopra onde quer. Você não sabe para onde ele vem, para onde ele vai. Os que são nascidos no Espírito, eles são guiados por esse vento. É interessante, porque Espírito, em grego, é pneuma. Em hebraico é ruach, que é vento. Espírito quer dizer vento. Ruach HaKodesh, vento santo, como se fosse assim. Espírito Santo. Então nós não sabemos a origem, nós não sabemos para onde, nós só seguimos a direção dele. Confiamos. Confiamos na origem. A gente não sabe aonde é, mas nós confiamos na origem, que é de Deus. E nós confiamos no destino. Nós sabemos que Deus é bom. E nós sabemos que a vontade dele é boa. E esse processo traz uma segurança enorme. E nós escolhemos nascer de novo. É uma escolha. E é uma ordem também. Caso nós queiramos receber esse reino inabalável.
Para receber esse reino inabalável, a ordem é nascer de novo. Não é uma sugestão. Ou você pode escolher o outro lado. É uma escolha sem sentido. Mas Jesus permite que você faça essa escolha, mesmo sabendo as consequências dela. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É lindo porque a Bíblia explica a Bíblia, né? A própria Bíblia explica a Bíblia. Nicodemos estava escandalizado. Até então, mesmo na busca dele, ele estava escandalizado. Ainda parecia loucura para ele naquele momento, porque ele estava na rota de perecimento. Mas a partir do momento que ele escolheu a salvação, aquilo começa a se tornar o poder de Deus. Então você que está me ouvindo agora, pode ser que você não esteja compreendendo muito bem isso que é a fé cristã. Pode ser que você não esteja compreendendo muito bem. Não importa se você está no começo da sua caminhada ou se você é um cristão de muitos anos. Pode ser que você tenha compreendido errado ou que você não compreenda muito bem. Mas a Bíblia diz que busca e você acha. Busca e você acha. Quebra as barreiras, quebra os sofismas, quebra as barreiras estruturais. Você que está muito tempo na fé, quebra a barreira de arrogância e nasce de novo, de novo. Quebra a barreira do eu já sei e se permite ser de novo como criança e reaprender todas as coisas. Eu faço isso todo dia. Você que é novo na fé, você que talvez não seja de uma família cristã, recebeu outros tipos de ferramenta, começa de novo. Desconsidera as ferramentas erradas que você recebeu. Se permite como Nicodemos, nem que seja de noite. Existem pessoas que buscam escondido, porque a família não pode saber, marido não pode saber, esposa não pode saber, pai e mãe não pode saber, filho não pode saber, porque ainda existe uma sensação de vergonha, essa busca nova, né? Porque você, afinal de contas, de repente falou tanto mal de cristão, eu falava, mordi minha língua. Busca, nem que seja à noite, busca devagar, inclina a sua cabeça, busca. Busca, porque nós não sabemos das coisas, nós achamos que sabemos. Nós temos volume de informação na cabeça. Nós temos conhecimento. Nós compreendemos com a mente humana. O nosso discernimento é errado, porque o coração do homem é enganoso. Aquilo que você discerne do que é certo e errado pode ser que não seja bem assim. Nós não temos condições de ter juízo de valores muito acurados, porque o nosso coração é enganoso. Você veja o que acontece o que aconteceu ao longo de alguns anos, pessoas, familiares brigando uns com os outros por causa de ideologias, seja elas quais forem, políticos, sociais, econômicas, não importa. E aí você vê o argumento de uma, o argumento de outra, é um argumento parecido, um formato parecido, irado, agressivo, porque o nosso discernimento é raso. E a gente defende com unhas e dentes aquilo que talvez, muito possivelmente, esteja equivocado.
Aí você deixa de falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo, defendendo um guardanapo usado. Porque, veja, Jesus chama Nicodemos de professor. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Essa palavra mestre, no grego original, é didaskalos, eu não sei, que significa professor, alguém que ensina. Só que Nicodemos, lá no começo desse capítulo, ele chamou Jesus de Rabi. As traduções, elas não, elas botam às vezes mestre, mestre, e não dá a dimensão daquilo que o texto quer dizer, mas Nicodemos, Jesus, coloca Nicodemos no seu lugar, e Nicodemos coloca Jesus no lugar dele. Nicodemos coloca Jesus como um mestre, acima dos mestres. E Jesus chama Nicodemos daquilo que ele é um professor. Porque Jesus é o mestre dos mestres. Porque nesse momento ali, Nicodemos, mesmo sem saber, ele estava se esvaziando. Ele estava se esvaziando do ego dele, estava se esvaziando dos sentimentos de autoimportância. Paulo falava, escreveu, não exagerem nos sentimentos de autoimportância. Não se deem valores exagerados, considerem os outros maiores que vocês. Então Nicodemos estava se esvaziando mesmo sem ele saber. Porque Nicodemos, ele era respeitado dentre os judeus, mestres, outros mestres e professores vinham a ele. E ele estava diante de um homem misterioso, um marceneiro, filho de marceneiro, de hábitos humildes, um desconhecido. Mas ainda assim, mesmo sem compreender, Nicodemos se rendeu à autoridade que até então ele não compreendia desse Jesus de Nazaré. Uma cidade inexpressiva, mesmo no contexto de Jerusalém, que já era inexpressivo para o Império Romano. Jerusalém, no contexto romano, era inexpressivo. Nazaré, no contexto de Jerusalém, judaico, era inexpressivo. Um homem nascido num lugar inexpressivo, como um poço no meio do deserto, que alimenta milhares de pessoas, milhões e bilhões, como nós hoje sabemos. Mas era uma autoridade que não dependia de cargos. Era uma autoridade que não dependia de teologia. Era uma autoridade que não dependia de citar versículos bíblicos relacionados. Era uma autoridade que não dependia de nada além da própria identidade de Jesus. Nicodemos sentiu isso, que ninguém conseguia ver o que ele vê. Ninguém conseguia ouvir o que ele ouve. E hoje nós sabemos que ninguém consegue amar como ele ama. Ninguém. E o que nós podemos e precisamos fazer é pedir o amor dele. Para que nós amemos com o amor dele. Jesus em você faz com que você seja envolvido com essa autoridade. Não tente buscar autoridade de maneira artificial. Não tente
buscar a sua autoridade pelo teu cargo, não tente buscar essa autoridade pelo seu intelecto, não tente buscar a sua autoridade pela força ou pela aparência, por maquinações ou maquiações. A autoridade, ela está atrelada à identidade. A consciência da sua identidade. Esse é exatamente o objetivo desse estudo bíblico. Resgatar, fortalecer e consolidar a identidade do cristão. Porque no final das contas a gente não compreende ainda. Mas assim como aqueles que caminhavam com ele recebiam a compreensão dele, hoje ainda aqueles que caminham com ele recebem a mente dele e o discernimento que vem dele. E o discernimento mais importante é saber que você, que aceitou Jesus no coração, se tornou filho. E que nós precisamos nos arrepender e perdoar, para que a plenitude dele flua em nós, para que nós sejamos a esperança da glória. Amém? Seguindo, João vai relatando, né? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele creia tenha vida eterna. Jesus vai na conversa com Nicodemos, ele cita Números 21. Para quem não sabe, eu botei a referência, não escrevi, que é um texto longo, mas no deserto, quando o povo estava na peregrinação na direção da Terra Prometida, em algum momento o povo foi atacado por serpentes venenosas, que picaram dezenas, talvez milhares de pessoas, serpentes do deserto, venenosíssimas. E Deus falou para Moisés para que faça uma escultura de bronze de uma serpente, levante a escultura numa haste, e todo aquele que olhar para essa escultura, que a escultura era de uma serpente de bronze, que era a serpente do deserto. Todo aquele que para que olhasse, todo aquele que olhasse para essa escultura seria curado. Como se o povo olhasse para a própria mazela, para o próprio agressor, para o próprio mal, contemplando aquilo, seja curado. Isso estava apontando para Jesus, obviamente, porque Jesus ele foi levantado no madeiro, essa é a expressão correta. E assim como a serpente levou sobre si, num simbolismo, todo veneno, todo mal que afligia o povo de Israel no deserto, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E todos aqueles que olham para ele, não é olhar, olhei, tá bom, olhar com os olhos espirituais. Se lembra dos sentidos espirituais? Todo aquele que olha para ele, todo aquele que recebe ele pega o veneno, ele pega o veneno que te contaminava e coloca sobre ele. Qual foi o veneno que contaminou o mundo? A gente viu isso lá na aula 1. Quando Adão e Eva trocaram de senhorio, entrou um veneno na humanidade que é o pecado, que leva à morte. Nós não fomos criados para morrer. Esse veneno do pecado o Senhor levou sobre si. Lá em Hebreus 2:3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si.
aquilo que nos matava. Como a gente vai negligenciar isso? Como a gente vai rejeitar tão grande salvação? Eu queria que você meditasse sobre isso nessa aula. Do absurdo de negligenciar e ainda mais não honrar todos os dias, a todo segundo, essa salvação. Trazendo, Senhor, eu me lembro e eu me arrependo pelas coisas que eu fiz hoje, não deveria ter feito. Porque no versículo 16, o famoso João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele é tão poderoso, ele é tão relevante, que o próprio Martinho Lutero chamou esse versículo de mini-evangelho. O reformador Lutero chamou esse versículo de mini-evangelho, dado o poder que essa mensagem carrega. Jesus é a porta que está sempre aberta. A gente precisa passar. Para passar por essa porta, a gente precisa se arrepender e receber Jesus no nosso coração. Ele é a mão estendida a todo momento. Ele é o socorro, ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Não negligencie isso. Busque isso. Assim como Nicodemos, que ele não compreendia, mas ele sentia. Ele foi atrás. Que em nome de Jesus eu dissipo todo muro que se levanta entre você e Jesus. Todo muro que impede que você veja a face de Jesus de uma maneira fácil, clara e limpa e imediata. Que esse muro se dissipe como areia ao vento, para que o seu relacionamento com o Senhor, Jesus Cristo, ele se aprimore, se aprofunde. Para que esse relacionamento gere uma intimidade tremenda, que conduz a uma aliança tremenda, para que realmente você se perceba um com Jesus. Isso é sério. Porque nós podemos rejeitar essa graça, nós podemos rejeitar esse favor. E o nosso coração é um dos vilões dessa história. Porque lá em Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque existem alguns fatores que possam ser responsáveis por esse muro que a gente acabou de orar. Apegos. Apegos que possa fazer que nós não mergulhemos no evangelho da maneira que nós precisamos mergulhar. Apegos que podem fazer com que nós, mesmo no ambiente cristão, por anos, recebamos de maneira rasa. Porque esse tesouro, veja só, ele pode estar em bens, dinheiro, pode estar em coisas, pode estar em pessoas, pode estar em sensações. Porque o evangelho pleno, Jesus, essa porta que é estreita, ele disse que é estreita, porque o caminho da salvação é estreito, ela requer rendição. Ela requer renúncia.
nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha. Lá em Hebreus 12 fala, porque deixemos de lado o pecado que é um obstáculo e persigamos na direção do alvo. O pecado é um obstáculo. Idolatria é pecado. Tudo aquilo que a gente deposita a nossa esperança que não é Jesus, tudo aquilo que nós depositamos a nossa alegria que não vem de Cristo, é idolatria. Se torna um ídolo. E o ídolo, a idolatria, ela produz laços e apegos que são muito difíceis de quebrar. E muitas pessoas falam que não, tem gente que é difícil mergulhar no evangelho porque tem apego a prazeres da carne ou a festas e não é só isso, isso também. Isso também. Estilos de vida se apegam, dão segurança. Eu vivi assim até agora. Ser uma nova criatura, nascer de novo, quem eu vou ser? Será que eu vou me reconhecer? É rendição. Porque a idolatria, ela tem sistemas, ela tem tentáculos que criam estruturas de apego. E elas se escondem no interior da nossa mente. E aí nós vivemos um evangelho em parte. Um evangelho à la carte. Isso eu quero, aquilo eu não quero. Isso eu quero, aquilo eu não quero. Isso eu não concordo, isso aqui eu vou. O amor de Cristo, eu quero amor de Cristo. Agora o juízo sobre o pecado, não, não, não. Eu quero viver a super graça. Eu quero viver a graça abundante, que é verdade. Mas eu esqueço que o pecado leva à morte. Eu esqueço que o pecado me afasta do Senhor. E aí você cria novas teologias para justificar. Você adequa o evangelho à sua paixão. Você pega o evangelho e adequa à sua vida. Você pega elementos do evangelho e coloca ao seu redor. Isso é pecado também. Porque o ídolo, ele dá. As paixões e desejos, elas dão, mas elas tiram. Eu costumo dar sempre o exemplo da cerveja. A cerveja tem alguns compostos, mas principalmente álcool e água. Álcool e água. Água e álcool. E aí você tem sede. E aí você bebe a cerveja porque ela tem água. E você bebe e tem uma sensação de saciedade breve porque ela tem álcool. E o álcool desidrata. Então você bebe a cerveja porque ela tem água e desidrata porque ela tem álcool. E aí você faz o quê? Você fica com mais sede e você bebe mais cerveja. E aí você mata a tua sede e perde a tua sede, porque ela tem água que mata a sede e tem álcool que dá mais sede. E aí você bebe mais e ela dá e ela tira, ela dá e ela tira. Quando você vê, bebeu um engradado, sei lá, 20 garrafas. A idolatria faz isso. Ela te dá o que você precisa, só que ela retira para que você queira mais. E aí você pega mais e a idolatria dá e ela retira, ela dá, ela retira, ela dá, ela retira. Isso cria uma dependência física e emocional. E aí, quando você tenta romper esse padrão com armas humanas, quando você tenta romper esse padrão
com as suas forças, você sofre emocionalmente, sofre fisicamente, às vezes dá dor física. Porque nós não temos condições de lutar contra as nossas paixões. Nós não temos condições de lutar contra o nosso pecado. O nosso único trabalho é morrer e nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos ferramentas espirituais, que a palavra diz que nós não lutamos com armas humanas. Nossas armas são espirituais, poderosas o suficiente para quebrar qualquer fortaleza, qualquer sofisma, qualquer coisa que se levanta contra a palavra de Deus. E isso é um direito dos filhos. A gente precisa fazer como Nicodemos, porque ele tinha tudo isso, ele estava enveredado em tudo isso, ele estava absorvido por tudo isso, mas ele sentiu o cheiro das águas. E ele inclinou a cabeça na direção da luz, mesmo sem compreender totalmente. Ele inclinou a cabeça na direção de Jesus. Então você aí, mesmo sem compreender, se você está aqui, é porque você está inclinando a cabeça na direção de Jesus. Amém? Então vamos lá. Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. João Batista estava batizando lá. E aí surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu. E aí os discípulos eles se indagaram, né? Eles levaram uma contenda para João. Mas olha, ele está batizando, está todo mundo saindo daqui e indo para lá. Vamos ver o que fala Isaías 40, versículo 3, versículo 5. Uma voz clama. A gente já viu isso antes. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. O caminho, depois de preparado, ele tem que ser liberado para que o Senhor passe. João Batista tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele cumpriu o chamado. E ele abriu mão. Porque daqui para lá não sou mais eu. A minha função era até aqui. E o que isso fala para a gente? O apego às coisas, o apego às atividades, apegos a ministérios, apegos a pessoas, apegos a postos, revelam muito aonde está o nosso tesouro e, consequentemente, onde está o nosso coração. João Batista se alegrou com o resultado. Ele não se alegrou com o título que ele tinha, O Imersor. Dava até um filme, né? O Imersor. Ele não estava nem aí para isso. Ele queria cumprir a parte dele, que era preparar o caminho. Ele se alegrou com aquilo que estava sob a responsabilidade dele. O nosso ego não quer que a gente diminua, gente. O nosso ego ainda fala. Nós estamos engolfados num sistema de mundo, mesmo sendo cristãos. A palavra diz que nós não somos daqui. Nós somos embaixadores de Cristo, mas nós somos estrangeiros nessa terra. Você cristão é um estrangeiro nessa terra, mas que está engolfado num sistema de mundo que diz que você precisa parecer, você precisa
fortalecer o seu eu. Todas as propagandas gritam sobre isso. A sua individualidade, o seu ego. E isso gera apegos, porque a nossa identidade acaba sendo colocada naquilo que a gente faz. Você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você tem. Se a sua identidade for posta naquilo que você faz ou aquilo que você tem, se você não fizer mais, quando você não fizer mais e quando você não tiver mais, você não vai saber mais quem você é. E pessoas se suicidam porque perdem a identidade. Você vê casos de pessoas que perderam um emprego e se mataram. Você vê casos de pessoas que terminaram relacionamentos e se mataram. Porque a identidade dele foi posto no outro. A identidade dele e dela foi posta no que se tinha. Se a sua identidade for posta no seu intelecto, se você se deparar com alguém aparentemente com mais intelecto, você vai se sentir intimidado. A sua identidade não é aquilo que você tem, não está naquilo que você faz. A sua atividade não está no seu ministério, a sua atividade não está, a sua identidade, perdão, a sua identidade não está no seu ministério, a sua identidade não está no seu cargo, a sua identidade não está na sua profissão. Só que o mundo ao redor vai dizer o contrário. Como os discípulos de João Batista tentaram fazer com ele. A Bíblia não é clara com relação a isso, mas o que dá a entender é que eles se sentiram também ameaçados, porque eles são discípulos de alguém que está perdendo a relevância. Eles seguem alguém que está se esvaziando. E se a sua identidade estiver no grupo, ou no seu líder, ou na atividade que você faz, se a sua atividade começar a perder importância, você se perde também. E o que a mente humana faz? Ela se agarra. Então, tem pessoas se agarrando a coisas que não poderiam mais e nunca deveriam ter se agarrado. E tem pessoas que estão retendo o novo na vida delas porque estão apegadas ao antigo. Retendo o novo, impedindo, retendo o antigo, perdão, retendo o antigo. Tem pessoas que estão retendo o antigo e impedindo que o novo chegue. Retendo o antigo. Porque o antigo prepara o caminho para o novo. Tem pessoas que estão em ministérios da igreja, por exemplo, e não deveriam estar. Tem pessoas, por exemplo, que estão em funções no mercado de trabalho que não deveriam estar. Fizeram escolhas baseado na pressão social ou na pressão pela estabilidade. E aí vivem uma vida frustradas, possivelmente. Isso fala muito com a gente nos dias de hoje, porque João, ele se alegrou naquilo que estava sob a responsabilidade dele. Deu tempo, ele foi fazer, ele foi para cima de Herodes. Acabou isso, ele foi para cima de Herodes. Eu oro para que eu e você consigamos ouvir o Senhor, a voz do Espírito, para saber o tempo das coisas. Ele determina o tempo das coisas. Porque nossa identidade
está em Cristo. Nós somos aquilo que o Senhor fala que a gente é. Nós somos filhos amados, povo escolhido. Nós somos santos. Nós somos sacerdotes e reis, servindo e sendo amados pelo Rei dos Reis. Naquele propósito confiado a nós, não importa qual seja, nós precisamos nos posicionar ali e nos alegrar ali. Não cobice a missão de outra pessoa. Não ache que aquilo que você está fazendo é pouco. E também não ache que aquilo que você está fazendo é maior do que o que outras pessoas estão fazendo. Se enquadra dentro do propósito do Senhor, que é o lugar mais seguro do mundo. Amém? E João Batista, ele continua. Ele continua expondo de uma maneira escancarada a verdade simples e poderosa. É uma verdade simples, mas que carrega um poder assustador. A verdade simples de João Batista, esse profeta que foi o último profeta da velha aliança, aquele que Jesus falava que foi o maior dentre aqueles nascidos de mulher, mas que carregou, se você comparar textualmente Isaías, Jeremias, os grandes profetas do Antigo Testamento e a mensagem de João Batista, o desavisado olha, mas esse aqui não fez cair fogo do céu, não fez o tempo parar. Ele só falou e mergulhou as pessoas na água. Lembra dos sentidos espirituais? Quando nós vemos como Jesus via espiritualmente, ele via um ministério poderosíssimo, que é o ministério de preparação para a vida daquele que é. Poderoso Deus. Aquele que faz e desfaz galáxias. Aquele que a própria realidade habita nele, caminhando entre nós. O ministério de preparar a vinda desse poderoso Deus andando entre nós. Dentro de uma mensagem simples. E é sobre isso. E de tão poderosa é a mensagem que transforma a rejeição num escândalo. A rejeição a tamanha mensagem transforma a rejeição num escândalo absurdo, num escândalo total. E quando João Batista repete no versículo 32 a frase que Jesus menciona no versículo 11, que eles estão testificando do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o testemunho, isso explicita o nível da rejeição. Mas também reforça o benefício daqueles que receberam essa verdade. A verdade que o Senhor dá o Espírito sem limitações a nós. O Senhor nos dá o Espírito sem limitações. Não existe mais Deus ou menos Deus. Não existe mais Deus ou menos Deus em Jesus. Da mesma maneira que não existe mais Deus ou menos Deus em nós. Nós recebemos o Espírito Santo de maneira ilimitada, como Jesus já estava em comunhão com ele de maneira ilimitada. Deus entregou
tudo ao Filho. E o Filho se entregou totalmente por nós e se entregou totalmente em nós. Isso é loucura para aqueles que estão perecendo. A sabedoria humana não compreende isso. Mas eu convido você a se inclinar na direção de Jesus, para essa compreensão fique cada vez mais clara para você e para mim também. Então nós nos tornamos a esperança da glória nele. Nós somos a manifestação de Cristo sobre a criação, porque a criação ela foi submetida por alguém à frustração. E alguém nos capacitou para que nós sejamos a manifestação dele na terra. Quem é ele? Jesus, que nos capacitou. Ele nos capacitou, mas veja, entenda, nós não somos a resposta. Nós carregamos a resposta. Nós não somos a cura, mas nós carregamos a cura. Nós não somos a vida, mas nós carregamos a vida. Assim como João Batista. Ele era a voz, não era a mensagem. Ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. Nós carregamos a resposta, nós carregamos a cura, nós carregamos a vida, mas nós não somos nada disso. Jesus em nós é. E o Evangelho de João novamente nos coloca contra a parede. Ou nós escolhemos a vida, ou nós escolhemos a morte. Ou nós aceitamos, recebemos que Jesus é Deus entre nós, ou nós rejeitamos ele completamente. Com tudo que essas duas escolhas têm na sua totalidade. Amém? Ou nós aceitamos que Jesus é Deus e abraçamos essa verdade de maneira definitiva, com tudo que ela implica. Ou nós rejeitamos essa verdade completamente, com tudo que essa rejeição implica também. Amém, pessoal? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Jesus, porque eu aprendi muito. E eu tenho certeza, Senhor, que os meus irmãos também. Obrigado porque nós ensinamos e aprendemos em Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que aquilo que foi liberado hoje aqui se consolide e frutifique no coração de cada um. Eu não sei aonde essa aula vai parar, Senhor, porque ela está sendo postada na internet, mas que ela alcance, Senhor, aquele que precisa. Não importa se seja 1, 1000 ou 1 milhão. Que ela alcance, Senhor, aquela pessoa que precisa ouvir exatamente o que foi liberado aqui. Em nome de Jesus.